Olá, pessoal, muito boa noite a todos e a todas, meus caros alunos e minhas caras alunas do sexto período do curso de Direito da UFRN Campus Caicó. Muito boa noite também, boa noite, bom dia, boa tarde. Como nós estamos gravando a aula, não sei quando é que os senhores e as senhoras irão assistir a nossa aula. Pessoal, os internautas, os amigos que nos acompanham no YouTube e no Facebook. Lembrando que essa aula está sendo gravada, que será postada a posteriori no YouTube, no SIGA e no Facebook, pessoal. Gente, na noite de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo desse tema tão importante, tão polêmico e tão contemporâneo, que é o tema relativo ao juízo de garantias, que foi por nós inaugurado, tema que foi por nós inaugurado na noite da última segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. Essa aula é a continuação da aula de segunda-feira. Quem, porventura, não pôde assistir, por gentileza, procura nossa aula no SIGA ou no YouTube. Não postei ainda no Facebook, mas vou postar. E assista a nossa primeira aula sobre o juiz de garantias, ou juízo de garantias, meus caros, caras alunos e alunas. Mas, sem mais delongas, vamos iniciar a abordagem do nosso tema, a continuação, melhor dizendo, do tema cuja abordagem iniciou-se na aula de segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Hoje, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021, iremos dar continuidade ao tema juiz ou juízo de garantias. Mas vamos lá, pessoal. Como nós vimos, o juiz de garantias foi instituído pela Lei 3.964/2019, o famoso pacote anticrime. E como a gente viu também na aula passada, o juiz de garantias encontra-se suspenso em razão de decisão liminar proferida pelo então vice-presidente do Supremo, hoje presidente, ministro Luiz Fux, que determinou, em sede de liminar, apreciando favoravelmente os requisitos de medidas cautelares impetradas junto a ações diretas de inconstitucionalidade, 4 ADIs diferentes, certo? Entendeu o ministro Luiz Fux pela necessidade da concessão em sede de liminar, da suspensão do juiz de garantias. Recentemente, foi impetrado um habeas corpus pelo Instituto de Garantias Penais, como a gente debateu na aula passada. E esse habeas corpus foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, que manteve a suspensão do juiz de garantias, no sentido de que entendeu, primeiramente, que não cabe habeas corpus de decisão monocrática proferida por juiz daquela corte, por ministro do STF. Em segundo lugar, pela presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar prolatada em janeiro do ano passado por parte do ministro, hoje presidente, Luiz Fux. Conforme a gente viu realmente na aula passada, né? Hoje nós vamos estudar os aspectos fundamentais do juízo das garantias. O juízo das garantias, que pese toda a celeuma, toda a polêmica que tem causado, não é nenhuma novidade. Nós não somos o primeiro ordenamento jurídico processual penal a aderirmos a essa sistemática do juízo das garantias. O juiz das garantias já é adotado na Itália, na Alemanha, na França, na Espanha, no Chile, na Colômbia, no Uruguai, e vários ordenamentos jurídicos, inclusive algumas democracias europeias, como Itália, Alemanha e França, já utilizam há um bom tempo. E o juiz de garantias, o sistema do juiz de garantias, cria uma nova sistemática processual penal, na qual você tem um juiz da instrução, o juiz natural, o juiz que vai julgar o processo, e você tem um juiz na fase inquisitorial,
na fase preliminar, na fase de inquérito, que esse juiz terá a obrigação de fiscalizar, daí juiz das garantias, de fiscalizar o cumprimento das garantias constitucionais do processo, das garantias inerentes ao cidadão que está sendo investigado, que ainda não é réu, posto que não há ação penal. O indivíduo está sendo investigado pela autoridade policial e naquele momento preliminar, vocês sabem que o inquérito policial é dotado, a gente não estudou ainda inquérito policial em processo penal 1, mas eu já falei acerca do inquérito policial várias vezes em disciplinas anteriores. E vocês sabem que o inquérito policial ele é dotado de natureza meramente administrativa, que não se trata de um procedimento jurisdicional, que não se trata de um procedimento que seja pautado pelo contraditório e ampla defesa. O inquérito policial não é processo e, portanto, é inquisitorial. Não cabe aqui discussão acerca da ação penal, mesmo porque não há ação penal, certo? Mas esse sistema do juiz de garantias traz efetivamente um sistema acusatório para o processo penal brasileiro, em que pese a gente saber que nós já aderimos ao sistema acusatório, ainda que o sistema acusatório brasileiro seja um sistema acusatório, digamos, temperado, certo? Não é um sistema acusatório pleno, mas nós sabemos que, até por força do que reza o artigo 129, inciso 1º, da Constituição Federal, que outorga em caráter de exclusividade a função institucional do Ministério Público para a propositura da ação penal pública, certo? Em caráter exclusivo. E, portanto, se há um órgão acusatório, se há um órgão do Ministério Público, se há um órgão que acusa, certo? E se há um juízo, e eu me refiro ao juízo natural, o juízo da instrução, certo? Evidentemente que o sistema só pode ser o acusatório. Evidentemente que as funções de acusar e julgar, elas não se encontram fechadas em um único órgão. E, obviamente, que procede-se, quando da ação penal, a um processo penal de partes. Né? Existe um acto trio personarum. Você tem um autor, ordinariamente o Ministério Público, os crimes de ação penal pública. Você tem um réu, ou seja, alguém que pede ao Estado juiz, alguém contra o qual se pede, e você tem, no outro vértice, no terceiro vértice do triângulo, numa posição de equidistância, uma posição de isonomia, numa situação de imparcialidade, o Estado juiz, através do órgão judicante. Mas isso aqui nós não é nosso interesse agora. Porque o que é que o juiz de garantias, ou juízo de garantias faz? Acompanhar o procedimento inquisitorial, o procedimento preliminar, zelando pelas garantias constitucionais do processo. Zelando para que as garantias, as quais faz jus não só as pessoas que fazem jus, não só as pessoas que são indiciadas, mas qualquer pessoa dentro de um Estado democrático de direito. Ou seja, em que pese toda essa celeuma, em que pese, desde janeiro do ano passado, essa sistemática encontrar suspensa por força do acolhimento dessa medida liminar por parte do ministro Luiz Fux, em sede de decisão monocrática, conforme eu conversei com vocês ontem, certo? Em que pese tudo isso, o juiz de garantias vem na esteira do resguardo das garantias constitucionais inerentes ao processo. O juiz de garantias, ele vem introduzir efetivamente a estrutura acusatória, com a própria nomenclatura do artigo 3º-A, com essa redação que foi conferida agora pela Lei 13.964, passa a adotar. Certo? E aí a gente vai, para o artigo 3º-A. O que é que diz? O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas à iniciativa do juiz, princípio da inércia jurisdicional, por óbvio,
na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Gente, pela primeira vez o CPP faz referência expressa ao sistema acusatório. Embora a codificação processual penal brasileira já vinha se encaminhando no sentido da afirmação do sistema acusatório, quando, por exemplo, a gente sabe que desde 2008 o CPP já assinalou a impossibilidade do juiz decretar, na fase preliminar, a prisão preventiva de ofício, certo? Já havia, logicamente, esse encaminhamento, já havia previamente essa opção pelo um sistema acusatório, se não um sistema acusatório pleno, pelo menos um sistema acusatório temperado. Mas de forma explícita, de forma expressa, é a primeira vez que o CPP utilizou-se da expressão sistema acusatório, ou estrutura acusatória, como preferiu o legislador, com a adoção desse artigo 3º-A, certo? O sistema acusatório, inclusive, encontra-se, como eu também já falei, assentado no inciso 1º do artigo 129. Quando a Constituição Federal determina que o MP é o órgão acusatório que detém privativamente a função de ajuizar a ação penal, pública, obviamente, a Constituição sacramentou o sistema acusatório. O que foi que o pacote anticrime trouxe? O pacote anticrime trouxe de forma expressa a inércia jurisdicional, o sistema acusatório e a impossibilidade do juiz agir de ofício na fase preliminar. Aqui vale uma pequena consideração que eu vou complementar mais adiante. Quando se fala em vedação a se agir de ofício, nessa fase preliminar, se fala exclusivamente de medidas no sentido de investigar o indivíduo, de medidas de constranger o indivíduo, de medidas no sentido de estimular a persecução criminal do Estado, ou viabilizar a persecução criminal do Estado. Mas medidas que possam vir a beneficiar a pessoa eventualmente investigada, certo? É possível, serão possíveis, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, certo? Mas vamos lá, gente. Gente, o pacote anticrime, ele trouxe realmente, pela primeira vez, essa questão da impossibilidade do juiz agir de ofício, ou seja, sacramentou, de uma vez por toda, o sistema acusatório. Agora, há uma consideração aqui que merece ser feita. Lá na legislação penal extravagante, lá na legislação especial, a gente tem a lei 9296/96, a lei da interceptação telefônica, que ela autoriza que o juízo determine a interceptação telefônica de ofício, certo? Mesmo sem requerimento do Ministério Público, mesmo sem representação do delegado, né? A lei de interceptação telefônica autoriza que de ofício, sem o requerimento do MP e sem a representação da autoridade policial, o juiz possa vir a determinar a interceptação telefônica de ofício. Como é que a gente resolve essa questão de aparente conflito de normas entre o CPP, com essa nova redação conferida pelo pacote anticrime, e a lei da interceptação telefônica, a lei 9.296? Como é que a gente resolve isso? Um estudioso mais apressado diria: professor, princípio da especialidade. Claro que a lei especial derroga a lei geral. Ou seja, pode. Gente, prestem bastante atenção. Aqui não se trata de uma questão de mera interpretação de um conflito aparente de normas, no sentido de eventual lei especial, certo, se sobrepor à lei geral. Aqui nós temos o sistema processual penal brasileiro alterado pelo que restou consignado no artigo 3º-A. O artigo 3º-A fala: o processo penal terá estrutura acusatória. Quando se refere ao processo penal,
evidentemente, se refere a toda a sistemática processual penal brasileira, certo? Ou seja, esse dispositivo da lei de interceptação telefônica que autoriza o grampo, a interceptação telefônica feita de ofício por parte da autoridade jurisdicional do Estado, foi revogado. Porque o artigo 3º-A fala: o processo penal terá estrutura acusatória. Se terá estrutura acusatória, não permite, evidentemente, a produção de prova de ofício por parte do juízo, né? Quando o artigo 3º-A fala de processo penal, o processo penal é de uma forma geral, ampla e restrita, contemplando todo o sistema processual penal brasileiro, que agora, explicitamente, pelo menos na letra da lei, né, enquanto está suspenso por essa ADIM, né, eu não entendo por inconstitucionalidade, com todo respeito a quem pensa de forma diferente, certo? Inclusive, já há manifestações de juristas de escola, de juristas de nomeada, certo? Se manifestando a favor da constitucionalidade do juiz de garantias, certo? E não vem com desculpa de que, porque a maioria das comarcas brasileiras só tem um juiz, como é que vai ter dois? É uma questão de redistribuição dos juízes, certo? É uma questão de se redistribuir os juízes e evitar. Álvaro Getúlio tem um ADI contra esse trecho do dispositivo, mas até hoje não foi julgado mérito. Sim, da Lei 9.290, isso. Que é de constitucionalidade, Álvaro, absolutamente questionável. Mas em que pese rezar na legislação especial pelo fato da sistemática processual penal brasileira agora ter adotado o sistema acusatório, não há como se admitir que a lei de interceptação telefônica possa ser uma exceção, certo, ao sistema acusatório, instituindo a possibilidade do juiz, de ofício, determinar a quebra do sigilo telefônico, a interceptação telefônica, o grampo telefônico, em detrimento de uma pessoa investigada. Certo? Mas vamos lá. Vamos lá, pessoal. Gente, o artigo 3º-B, ele traz um rol de funções institucionais cabíveis ao juiz de garantias. Certo? Esse rol, saliente-se aqui, ele é meramente exemplificativo. Eu vou já dizer porque ele é exemplificativo, não restritivo, certo? Porque ele permite ampliação. Ele é meramente exemplificativo das funções que o juiz de garantias deverá exercer ao longo dessa fase pré-processual, dessa fase preliminar, certo? Por que ele é meramente exemplificativo? Se você for ler o artigo 3º-B, você vai ver. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Olha só. Olha o que é que qual é a função precípua do juiz de garantias. É responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais. Vamos lá. Cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, no final do caput desse artigo 3º-B, você tem a expressão especialmente. Se é especialmente, evidentemente que o rol é meramente exemplificativo, pessoal. Que o rol admite extensão, certo? Especialmente, Fernando Barros postou aqui, competindo especialmente, ou seja, além das funções institucionais contidas nos incisos desse artigo 3º-B, nós temos também a possibilidade de, eventualmente, o juiz de garantias, dentro dessa sua
função, dessa sua nobre missão de exercer o controle da legalidade e da investigação criminal e de salvaguardar os direitos individuais, certo? De pessoas que estejam sendo investigadas, claro, né? E são titulares de direitos como quaisquer pessoas. E você ser investigado no inquérito policial não quer dizer que você praticou um crime. Qualquer pessoa pode ser alvo de uma investigação, sem que necessariamente essa pessoa seja uma pessoa de má índole, seja um criminoso, seja uma pessoa que tenha efetivamente culpabilidade na prática de um determinado ilícito penal. Certo? Mas vamos lá. Falei que o rol era meramente exemplificativo, que permitia ampliações, né? Mas vamos a esse rol trazido pelos incisos do artigo 3º-B da nova redação do Código de Processo Penal, com as introduções, por enquanto, suspensas, lembrando que a ação direta de inconstitucionalidade, a liminar nas ações diretas de inconstitucionalidade, da lavra do ministro Luiz Fux, suspendeu toda a sistemática, ou seja, do artigo 3º-A ao artigo 3º-F. Encontram-se suspensos, certo? Vamos lá. Inciso primeiro, receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 42 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá. Vamos. Outra mudança substancial, outra mudança profundamente importante que foi introduzida pela Lei 13.964, através dessa sistemática do juiz das garantias, foi o seguinte. Antes da Lei 13.964, a autoridade policial que lavrava um flagrante deveria proceder a duas comunicações distintas. Uma ao juiz da audiência de custódia, certo? Para que o juiz da audiência de custódia apreciasse se foram preenchidos os requisitos autorizadores da prisão em flagrante, se porventura não houve nenhuma ilegalidade, coisa e tal, né? E ao juiz natural. O que é o juiz natural? O juiz natural é o juiz da instrução, o juiz que vai proceder à análise cognitiva do mérito causa, quando o Ministério Público tiver, ou o próprio ofendido, né, através de seu advogado, ou representante, através do advogado, nos crimes de ação penal privada, mas ordinariamente nas ações penais públicas do Ministério Público, certo? O juiz natural é o juiz que vai apreciar o caso, o juiz competente, né? Ou seja, o delegado ele tinha a obrigação de enviar esses dois comunicados. Agora, por essa redação do inciso 1º do artigo 3º-B, continua sendo obrigado o delegado a comunicar ao juiz da custódia, certo? Só que ao invés de comunicar o futuro juiz natural, o juiz que irá apreciar o processo, sabe-se lá Deus quando, certo? Ele deverá comunicar o juízo de garantias. Ele não tem mais a obrigação de comunicar o juiz natural. Até porque o juiz natural só conhecerá do feito após o ajuizamento da ação penal, certo? Ninguém sabe quanto tempo o sujeito é preso em flagrante. Ninguém sabe quanto tempo o Ministério Público vai demorar para ajuizar a ação penal. Ninguém sabe quanto tempo vai começar a instrução, certo? Em quanto tempo o juiz natural terá acesso ao conhecimento da causa. Ou seja, de repente, e é coisa comum de acontecer, não se enganem, o sujeito passa 2, 3 anos preso sem ser ouvido pelo juiz natural, certo? Agora, com o sistema do juiz de garantias, não. O delegado que lavrar o auto de prisão em flagrante deverá comunicar ao juiz da audiência de custódia, certo? E deverá comunicar ao juiz de garantias, porque é o juiz de garantias que vai acompanhar. Agora nós temos uma sistemática diferente. Agora nós temos o seguinte, na fase preliminar, na fase inquisitorial, vou repetir aqui o texto, a redação do artigo 3º-B.
nessa fase preliminar, nessa fase inquisitorial, certo? É responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais por juízo de garantias, certo? Gente, até do ponto de vista psicológico, é difícil você imaginar um juiz que participou da fase inquisitorial, por exemplo, acolhendo um pedido de prisão preventiva feito numa representação por parte de um delegado, certo? Ou um requerimento pedindo a quebra de sigilo telefônico, fiscal e o escambau por parte de um requerimento formulado pelo Ministério Público, certo? Que ele já naturalmente, gente, se ele concedeu, se ele determinou, melhor dizendo, uma prisão preventiva. É claro que ele já vai para a fase de instrução, claro que ele já vai para a fase processual, certo? Após o ajuizamento da ação penal, com a cabeça pautada por preconceitos. Ele já afirmou, ele já julgou que havia indício de autoria delitiva, que havia risco à instrução, risco à ordem pública, risco ao cumprimento da norma penal, certo? Aí ele vai julgar um réu, que aí o cidadão já vai ser réu, que outrora ele julgou um pedido feito através de representação do delegado, da autoridade policial, pedindo a prisão daquela pessoa. Vocês estão entendendo que até do ponto de vista psicológico é complicado, que o juiz de garantias ele vem para criar, efetivamente, instituir, do ponto de vista expresso, explícito, o sistema acusatório em nosso país. Vocês estão entendendo a dimensão dessa modificação, que infelizmente está suspensa, que nasceu já pautada pela polêmica, né? Pela polêmica. Até o então ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, se manifestou a quem se atribui, é o pacote do Moro, pacote anticrime. Não, um projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional, inclusive com muitos pontos que são totalmente díspares do Estado policial que o então juiz Sérgio Moro quis implantar com a sua quadrilha de Curitiba. O Super Moro, endeusado pela grande imprensa. E eu concordo com o Gilmar Mendes, a imprensa também tem a sua parcela de culpa. E o Supremo também tem sua parcela de culpa por ter passado a mão na Lava Jato. Faça já. Mas vamos voltar aqui à nossa discussão acerca das funções institucionais às quais se reportam os incisos do artigo 3º-B do CPP com essa redação alterada pela Lei 13.964. Eu estava dizendo às senhoras e aos senhores que agora o delegado envia, eu digo agora, supondo que a suspensão seja suspensa, né? Eu estou me reportando ao que diz o texto da lei, que por enquanto está suspensa pelo julgamento em sede de liminar, os pedidos que foram feitos em 4 ADIs diferentes, 4 ações diretas de incônsul. Quem danado está chegando a essa hora? Deixa eu ver aqui. Wallace, vou permitir aqui a entrada. Sim, gente, vamos lá. Agora, certo? A comunicação que o delegado faz, certo? Se destina ao juiz da custódia e ao juiz de garantias. E não mais ao juiz natural. E sabe-se Deus quando é que vai apreciar o feito. Certo? Isso a teor dessa redação do inciso 1º, do artigo 3º-B. Mas vamos lá, o inciso 2º do artigo 3º-B. Diz que compete, especialmente, lembre-se, ao juiz de garantias, receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. O que é que diz o artigo 310? Os requisitos
necessários à determinação da prisão em flagrante, a lavratura da prisão em flagrante, né? Muito bem. O juiz de garantias deve fazer o controle da legalidade mesmo após as 24 horas do juízo da custódia. Lembrando aqui, a gente até discutiu na aula passada, que há um prazo de 24 horas para o delegado apresentar o preso ao juiz da custódia. E há mais um prazo de 24 horas para o juiz da custódia realizar a audiência de custódia e verificar a eventual ilegalidade ou legalidade da prisão, certo? Aqui, pelo sistema do juiz de garantias, mesmo depois desse prazo, mesmo depois, por exemplo, que o juiz da custódia verificar que correu tudo bonitinho, que não há nenhuma ilegalidade, que a prisão foi lícita e tudo mais e tal, depois, certo? Pode ser suscitada a ilegalidade da prisão. E perante quem vai ser suscitada? O juiz de garantias, certo? O juiz de garantias, a teor desse inciso 2º, certo? É que deverá proceder ao controle da legalidade da prisão, ainda que após as 24 horas do prazo para o juiz da custódia apreciar, realizar esse controle de legalidade, certo? No caso, 2 juízes vão receber o auto de prisão em flagrante. O juiz da audiência de custódia e o juiz de garantias, certo? Mas vamos lá, inciso 3º. O que é que diz o inciso 3º desse artigo? Pessoal? Pensei que a internet tinha caído. O que é que diz o inciso 3º? O inciso 3º desse artigo 3º-B do Código de Processo Penal, agora com a redação da Lei 13.964. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Salientes que o inciso 3º não prejudica a audiência de custódia, certo? O preso pode ser levado à audiência de custódia, mas, posteriormente, essa pessoa que está sendo investigada pode comparecer ao juízo de garantias, uma audiência de justificação, certo? Que pode manter a prisão, ou determinar a soltura do investigado, ou converter a prisão em outra medida cautelar. Tem o rol lá do artigo 319, certo? Mas vamos lá, a outra função institucional, a outra atribuição, outra responsabilidade da competência do juiz de garantias. Vamos lá. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Aqui tem uma introdução fantástica, certo? Antes da Lei 13.964, certo? Não havia necessidade de comunicação à justiça de eventual procedimento investigatório. O delegado abria de ofício, através de portaria, um inquérito policial, certo? E ele não era obrigado a comunicar à justiça a abertura desse procedimento investigatório, não. Na maioria das vezes, o juiz vinha tomar conhecimento da abertura de um inquérito quando chegava a representação do delegado pedindo a prisão preventiva. Ou quando chegava um pedido de quebra do sigilo fiscal, quebra do sigilo telefônico, seja feita pelo delegado, seja feita pelo Ministério Público, certo? Em regra, como não havia a obrigatoriedade do delegado informar, certo, a abertura de um procedimento investigatório, certo, que agora com essa nova sistemática introduzida por este inciso 4º do artigo 3º-B, há essa obrigação, aí ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Agora, com a sistemática do juiz de garantias, o delegado tem a obrigação de informar, abrir o inquérito, informa ao juiz de garantias. E o juiz de garantias é que vai exercer o controle da legalidade do procedimento inquisitorial. Certo? Isso foi mais uma introdução importantíssima da Lei 13.964, nesse inciso 4º do artigo 3º-B, que determina que todo procedimento investigatório deverá ser informado ao juízo de garantias, certo?
Por quê? Porque antes a autoridade policial ela só precisava informar, ela só precisava comunicar através da comunicação prisão flagrante, a prisão flagrante, naquele prazo de 24 horas. Mas não havia necessidade de informar a abertura de inquérito. Agora há. Ou pelo menos vai haver, né? Deus queira. Gente, evidentemente, até pelo fato do inquérito policial tratar-se de um procedimento investigatório prévio, preliminar, baseado exclusivamente em meros elementos indiciários, certo? Não há necessidade de provas para saber o inquérito, certo? Claro que não é necessário que já exista autoria delitiva comprovada, conhecida, certo? Basta que o delegado instaure o inquérito policial. Instaurou o inquérito policial, deve comunicar ao juízo de garantias. Antes não havia essa necessidade de se informar uma eventual investigação. E aí a justiça só tomava conhecimento através realmente dessas peças, como representação pedindo prisão preventiva, pedindo busca e apreensão, interceptação telefônica, certo? Mas agora, pelo menos, supondo que o Supremo vai julgar pela constitucionalidade, gente chegando às 9h42, sim, supondo que o Supremo julgue pela constitucionalidade da Lei 13.964, no que tange ao juízo de garantias, certo? As ADINs, elas foram não em relação à Lei 13.964, elas foram em relação ao juízo de garantias, ou seja, o artigo 3º A até o artigo 3º F, certo? Não confundam achando, não saiam por aí dizendo que todo o pacote anticrime foi alvo de ADIM, não. Alvo de ADIM, 4, inclusive, ações diretas. Acho que foi uma do Podemos, uma do PSL, aí foi uma da Associação dos Magistrados do Brasil, outra, no órgão do representativo de classe do Ministério Público, foram 4 ADIMs que resultaram nessa liminar e vem sendo mantida, né? Vem sendo mantida e parece que vai ser mantida ad eterno, né? Porque fez 1 ano agora, dia 20 de janeiro. Né? Aí teve o julgamento desse habeas corpus, que foi negado, e não tem nenhuma previsão, pelo menos na pauta do primeiro semestre da Suprema Corte, não há nenhuma previsão acerca de eventual julgamento por parte do plenário do Supremo. Né? Ou seja, fica aí suspensa, e aí a decisão, a determinação do Legislativo bicameral, né, do Senado e da Câmara, vale menos do que a decisão monocrática de Sua Excelência, o ministro Luiz Fux. Falei até ontem, uma segurança jurídica tremenda, e também é antidemocrático você imaginar que interesse do Congresso, que uma norma proveniente do Congresso Nacional, sancionada pela República, se veja com a sua efetividade suspensa, pelo menos no que tange a alguns aspectos, em razão de uma decisão proveniente, uma decisão monocrática proveniente de um dado membro da Suprema Corte. Gente, mas vamos lá. Vamos agora para o inciso 5º do artigo 3º-B do Código de Processo Penal, com essa nova redação que foi conferida pela Lei 3.964, cabe ao juiz de garantias decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observando o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Esse requerimento de prisão provisória, outra medida cautelar, e é importante que se diga, gente, que a sistemática processual, eu vou falar disso daqui a pouco, que a sistemática processual penal brasileira, pela primeira vez,
determinou agora com a Lei 13.964, o pacote anticrime, um prazo fixado para a prisão preventiva, que terá um prazo de 90 dias para a sua reanálise, certo? E o juiz ele deve decidir sobre o requerimento de prisão preventiva, e também, isso é objeto do inciso 6º, sobre eventual prorrogação da prisão provisória ou a determinação de outra medida cautelar, certo? Agora, o interessante aqui nesse inciso 5º, que faz referência a um natimorto, ao parágrafo 1º deste artigo, né, do artigo 3º-B do CPP, nessa nova redação da Lei 3.964. Esse parágrafo 1º foi vetado, gente. Foi vetado. O que dizia esse parágrafo 1º? Falava que seria vedada a audiência por videoconferência acerca de requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, certo? Houve o veto presencial, razão de que o juiz ele pode marcar uma audiência para apreciar se estão presentes os requisitos da prisão cautelar ou eventualmente para apreciar a necessidade de revogação ou conversão da cautelar extrema, da determinação de prisão cautelar, de custódia preventiva ou provisória, através de videoconferência, entendeu? Parece que caiu como uma luva para a pandemia, né? Porque essas novas tecnologias, nós estamos aqui dando aula por videoconferência. A gente tem que se adaptar aos novos tempos, sobretudo agora, com essa questão da pandemia. Enfim, o parágrafo 1º do artigo 3º-B foi vetado, certo? Vamos lá. Inciso 6º. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-la ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral na forma do disposto neste Código ou em legislação especial pertinente. Vamos lá. O juiz, ele pode prorrogar a prisão preventiva, certo? Pode revogar ou pode converter em outra medida cautelar. Pela primeira vez na sistemática processual penal brasileira, como eu disse às senhoras e senhores agora há pouco, a prisão preventiva passa, e isso quem diz é a redação do parágrafo único do artigo 316, que foi incluído pela Lei 13.964, que diz o quê? O que é que diz o artigo 316 em seu parágrafo único? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Ou seja, agora, a cada 90 dias, detalhe, na fase preliminar, isso caberá ao juiz de garantias. Mas na fase processual, após instaurada a ação penal, caberá ao juiz natural. Caberá ao juiz da instrução, certo? Apreciar a cada 90 dias se persistem vivos os requisitos necessários à determinação da prisão preventiva. Ou se ocorreu alguma modificação e, de repente, não se faz mais necessária a preventiva, ou se, eventualmente, pode se converter a preventiva em outra medida cautelar, certo? Dentro daquele rol lá do artigo 319, que traz toda uma série de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, né? A prisão em sede de natureza cautelar, certo, gente? E aí, competirá ao juiz das garantias, certo? O dever de ou prorrogar, ou revogar, ou substituir, certo? A prisão preventiva dentro desse prazo legal, certo? Sendo que após a propositura da ação penal, não. Aí competirá essa análise ao juiz natural, pessoal. Certo, gente?
É isso o que determina, e é interessante fazer esse cotejo com o que diz o parágrafo único do artigo 316, que introduziu essa modificação importantíssima, que agora a prisão preventiva não pode durar mais do que 90 dias sem... Não, olha, prestem atenção, não estou dizendo que prisão preventiva não pode durar mais de 90 dias. Não é isso, sem a revisão, certo? Sem a reapreciação, o reexame, certo? Através de decisão fundamentada, certo? Inclusive, de ofício. Mas, professor, o senhor não disse que não podia mais de ofício. Eu disse no começo da aula, certo? Que não se podia medidas de ofício no sentido de se exercitar a persecução criminal, no sentido de prejudicar o investigado, por exemplo, submetendo a uma prisão preventiva, ou submetendo, determinando uma quebra de sigilo telefônico, interceptação telefônica, né? Ou uma quebra de sigilo fiscal, ou um mandado de busca e apreensão, certo? Mas para beneficiar, é óbvio que não haverá o exercício com a prática do ato de ofício do sistema inquisitivo. Claro que não. Haverá, portanto, há sim a possibilidade de ofício do juiz de garantias, após passados esses 90 dias, analisar a necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva. Certo? Gente, o que é que diz o inciso 7º desse artigo 3º-B do CPP, com essa redação agora da Lei 13.964? Fala que cabe, obviamente, ao juiz de garantias decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Gente, o que é essa produção antecipada de prova? A produção antecipada de prova no processo penal brasileiro, ela está prevista no artigo 156, inciso 1º, que foi revogado em parte, daqui a pouco eu explico por quê. E no artigo 366 do CPP, também tem uma súmula do STJ, a súmula 455, que trata dessa produção antecipada de provas. Mas o que danado é a produção antecipada de provas? Veja bem, há determinadas provas que elas podem se perder em razão do decurso do tempo. De repente, essas provas elas são fundamentais para a formação da convicção do juízo. A formação de um juízo cognitivo, acerca do mérito causa. Por exemplo, a única testemunha de um crime, ou a única testemunha da inocência, que era, vamos supor que essa testemunha fosse o álibi. O sujeito não estava no local do crime, no momento do crime, certo? Era uma pessoa idosa, muito idosa, que certamente iria morrer até o final do processo. A gente sabe como os processos demoram no Brasil, né? Ou então um paciente terminal de câncer. Paciente com a doença mortal, em situação terminal, e de repente a prova da eventual alegação de inocência ou culpabilidade depende daquele depoimento, certo? E aí, a prova da alegação incumbirá quem fizer, certo? O artigo 156, inciso 1º, falava, era facultado ao juiz de ofício ordenar mesmo antes de iniciar a ação penal a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade e adequação e proporcionalidade da medida. Esqueçam isso. Esqueçam porque agora, com a vigência do sistema acusatório, não cabe produção de prova antecipada de ofício. O juiz ele vai meramente decidir a requerimento feito ou pelo Ministério Público, ou pelo acusado, através de sua defesa, certo? Ele vai decidir nesse sentido, certo? Acerca dessa produção antecipada de provas, certo? Inclusive, gente, na redação anterior do CPP, certo? Além dessa previsão
lá no artigo 156, que o juiz poderia de ofício produzir a prova antecipada de prova, produzir a produção antecipada de provas, agora ele não pode mais, é necessário que seja requerido pela parte ou pelo Ministério Público, certo? A redação anterior do CPP, outro ponto importante que vale a pena salientar aqui, não falava na expressa necessidade de garantia do contraditório ampla defesa em audiência pública e oral. Mas é claro que havia audiência pública, uma coisa lógica, sob pena de nulidade, né? Mas não havia de forma expressa no CPP. Agora, tem uma exceção aqui, gente, no tocante à questão dos crimes sexuais. Porque crimes sexuais, a audiência não é pública. Pela própria natureza do ilícito, e por todas as consequências desse tipo de delito, não há que se falar em audiência pública, né? Portanto, isso é uma exceção, né? O STJ, inclusive, diz que nos casos em que, já vinha dizendo, né, em que menores forem vítimas de crimes sexuais, o juiz ele pode, de ofício, determinar a produção antecipada de provas para ouvir na fase de investigação a vítima, certo? Sendo que essa audiência não será aberta ao público. Qual é o objetivo aqui? É evitar a revitimização do adolescente ou da criança que foi vítima de violência sexual, certo? E evitar que uma criança que tenha sido, por exemplo, molestada sexualmente venha a esquecer-se do que aconteceu, a misturar as informações e acabar prestando um depoimento equivocado, certo? Gente, inciso 8º desse artigo 3º-B. Cabe também, não é, ao juiz de garantias prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial, e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. O que significa isso, gente? Mais outra regra muito importante alterada por ele pacote anticrime. Porque antes, o prazo do inquérito para indiciado preso era de 10 dias e não podia ser prorrogado, certo? O indiciado estando preso, haveria um prazo de 10 dias que não poderia ser prorrogado. Agora é possível prorrogar uma única vez por mais 15 dias. E quem vai decidir acerca disso é o juiz de garantias, certo? Baseado no que diz o disposto no parágrafo 2º, que justamente trata dessa possibilidade de prorrogação por mais 15 dias, uma única vez, certo? Inciso 9º. Pessoal, está todo mundo acompanhando? Alguma dúvida, algum questionamento? Vamos se manifestar, senão eu acho que a conexão caiu. Fico achando que caiu a conexão. Por isso que eu gosto da câmera ligada, né? Pessoal, sim, Fernando. Tem alguma dúvida, Fernando? Tem não, maravilha. Então vamos tratar do inciso 9º do artigo 3º-B, essa nova redação do CPP, com as modificações trazidas pelo pacote anticrime, no sentido da criação desse juiz de garantias. Cabe também, né, o juiz de garantias determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Gente, geralmente, trancamento de inquérito policial, ele se dá através da propositura de habeas corpus. Habeas corpus pedindo trancamento do inquérito policial quando não houver justa causa para sua instauração ou seu prosseguimento, certo? Entretanto, com a instituição do juízo de garantias, certo? Não há necessidade de se fazer mais um habeas corpus. Basta uma petição simples, um requerimento pedindo o trancamento do inquérito policial, certo? Inclusive, prestem bastante atenção, esse inciso 9º, ele torna suscetível ao juiz de garantias agir de ofício no sentido do trancamento do inquérito policial. Mais uma vez, alguém que não estava prestando atenção na aula vai dizer, poxa, mas você não disse que não cabe mais atuação de ofício? Não cabe atuação de ofício no sentido do juiz de garantias agir no intuito de viabilizar a persecução criminal. Agora, se é algo em benefício da pessoa investigada, eu não vejo por que não poder ser concedido de ofício, certo? Embora não haja essa expressão de ofício,
Mas se diz, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou procedimento. Fala em requerimento da parte, fala não, né? Fala não. Se não fala em requerimento da parte, presume-se que o juiz poderá agir de ofício. E constatando que não há justa causa para o prosseguimento do inquérito policial, poderá trancá-lo, meus amigos e minhas amigas, sem qualquer comprometimento do sistema acusatório, da estrutura acusatória, pegando aqui carona na expressão que o legislador processual penal se utilizou no artigo 3º-A, certo? Nessa estrutura acusatória essa estrutura acusatória não será comprometida, certo? Se o juiz de ofício determinar nos termos, autoriza perfeitamente, você não fala em requerimento da parte, não fala na necessidade de requerimento, autoriza a determinação de ofício por parte do juiz de garantias. Se o juiz de garantias determinar o trancamento... Alguém vai fazer uma pergunta? Eu queria saber se o HC trancativo, pelo que eu estudei, ele já era uma medida excepcional. Ele tem alguma previsão legal expressa? Aí, peraí, só para eu responder tudo junto já. Se ele já não tinha previsão... Eu acho que não tem, mas o senhor vai... Ele não tem previsão expressa. Minha dúvida é, tipo, se ele não tem previsão legal expressa, ele vai continuar sendo utilizado mesmo com a possibilidade de petição no caso do juiz de garantias? Não há nenhuma vedação a isso. É perfeitamente possível se ingressar com habeas corpus junto ao tribunal. Mas se é possível se fazer através de requerimento junto ao próprio juiz de garantias, por uma questão de praticidade, de economia processual, por uma questão de se viabilizar a defesa no sentido de se postular de forma muito mais simples, muito mais rápida até junto ao próprio juiz de garantias o trancamento do inquérito policial, não vejo por que, a não ser que a defesa postule através desse requerimento, dessa petição, e seja negado. Aí, obviamente, persiste o remédio heróico como... Pronto, foi a única hipótese assim, que veio na minha mente que poderia... Tipo a questão do habeas data, que meio que exige um requerimento prévio, né? Isso. Eu entendo que esse inciso 9 ele não torna inviável a propositura do habeas corpus, mesmo que não haja manifestação acerca do trancamento em eventual pedido feito pela defesa, certo? Mas é muito mais simples, junto ao próprio juízo de garantias, pedir. Aí depois, se for negado, entra com habeas corpus, entendeu? Do que suprimir uma instância e já entrar com habeas corpus, entendeu? Mas, de toda forma, como compete ao juiz de garantias, entrando com habeas corpus, se não for conhecido e provido liminarmente, certo? É óbvio que Beleza, Rafael. É óbvio que o juiz, que o tribunal, certo? Vai ouvir o juiz, certo? Se não conceder a liminar, claro que vai oficiar ao juiz de garantias, né? No sentido de apresentar sua manifestação. Né? Mas, pessoal, vamos lá. O inciso 10º, só para a gente terminar a nossa aula de hoje. Cabe também ao juiz de garantias requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Aqui cabe uma colocação fundamental, certo? Esse trabalho de requisitar documentos, laudos e informações ao delegado, certo? É sobre o andamento da investigação. Não é sobre o mérito da acusação. O juiz de garantias, ele não tem missão cognitiva no sentido de julgar acerca do mérito da acusação.
Ele é juiz para salvaguardar os direitos do indivíduo, a legalidade do inquérito, certo? No caso, o juiz de garantias, ele pode requisitar esses documentos, laudos, informações e coisa e tal, para verificar o bom andamento da investigação, para perfazer o controle da legalidade da investigação, certo? Por quê? Porque se o juiz de garantias agir no sentido de requisitar documentos para saber acerca do mérito, para dizer acerca do mérito da acusação, haveria uma flagrante violação ao sistema acusatório. É lógico, o juiz de garantias, ele não é juiz inquisidor. Se a natureza do juiz de garantias é justamente instituir esse sistema acusatório, e repito, é a primeira vez que o CPP fala de forma expressa no sistema acusatório, embora em várias partes do CPP você vê a opção pelo sistema acusatório, certo? Eu falei até da impossibilidade de determinação de ofício da prisão preventiva na fase preliminar, na fase inquisitorial, certo? Desde 2008 já vigora essa impossibilidade do juiz determinar a prisão preventiva de ofício, certo? E embora a gente saiba que há uma disposição constitucional que abraçou o sistema acusatório, e logicamente que o sistema processual penal deve nortear-se pelo que reza a norma constitucional, mas a primeira vez que o CPP fala expressamente. Se o CPP fala expressamente em sistema acusatório, é claro que essa função de requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia é sobre o andamento, preste atenção na parte final do inciso, sobre o andamento da investigação. O que é o andamento da investigação? É sobre a legalidade. Mas não é essa a função do juiz de garantias? É fazer o controle da legalidade do procedimento inquisitorial? Porque se ele agir no sentido de discorrer acerca de mérito acusatório, aí ele vai estar agindo como inquisidor. Ele vai violar o sistema acusatório. O sistema acusatório que vigora no processo penal brasileiro, bem como no processo brasileiro, de natureza punitiva de uma forma geral, incluindo o processo administrativo, certo? Juiz não pode proceder de ofício, certo? Julgador não pode proceder de ofício à tomada de provas, sob pena de violar o sistema acusatório. E o sistema do juízo de garantias veio nessa esteira de raciocínio que a Constituição Federal já trata, que o CPP já tratava de forma esparsa, só que agora é o sistema processual, a estrutura processual. O processo penal, de uma forma geral, tem uma estrutura acusatória, certo? Finalmente, sacralizou-se o trio actum personarem, a triangulação inerente ao processo, em que você tem uma parte que pede, uma parte contra a qual se pede, e você tem no outro vértice do triângulo, certo? O Estado juiz decidindo, conhecendo acerca das alegações que são feitas pelo autor e pelo réu. O juiz de garantias não é para discorrer acerca de mérito acusatório, não. É para fiscalizar, para exercer o controle da legalidade, para preservar as garantias inerentes ao indivíduo, ao cidadão, quando de um procedimento investigatório. Certo, pessoal? Gente, professor Mário. Não, então, no caso, não vai ter nenhuma interferência na celeridade do processo, já que não vai ser criado nenhum recurso a mais, nenhuma instância a mais, é só para fazer essa divisão entre os dois juízes, né? O de instrução e o de garantias. Isso, Salmer. Boa noite, Alex. Boa noite, Leonardo. Estão se despedindo aqui. Boa noite, pessoal. Salmer, respondendo o seu questionamento. Conforme eu disse,
As críticas que se fazem, certo? Entre elas, entre muitas outras, é de que vai ser necessária a contratação de mais juízes. Se for, maravilha, é concurso para o povo fazer, né? Para quem tiver vocação para ser juiz, vocês aí, certo? Quem achar que tem vocação para o exercício da judicatura, fazer. Já há um déficit muito grande de juízes, isso aí é discutido. Mas vamos lá. Não há necessidade, certo, de mais juízes. A necessidade é equacionar e dividir de forma organizada a organização judiciária dos estados. Fernando Barros, caso a investigação não esteja sob a presença do delegado de polícia, a requisição do juiz deve ser dirigida à autoridade que preside a investigação. Considerando que a rigor a denúncia ou a queixa-crime podem ser embasados em outros elementos distintos daqueles existentes no inquérito policial, deve ser aplicada a mesma lógica, sim, sem dúvida. Portanto, se a investigação é realizada na sede do Ministério Público, sendo fundamental o exame de documentos, laudos ou informações, nada impede, muito bem, Fernando, nada impede o juiz de requisitar o parquê. Até porque o Ministério Público, saliente-se, agora que vai ter realmente função investigatória. Eu acho que isso aumenta as prerrogativas não, aumenta a atuação do Ministério Público, a efetividade do Ministério Público. E respondendo mais uma vez aqui a sua pergunta, Salmer, não vai haver, porque fala-se muito nessa questão da morosidade, certo? Mas o juiz de garantias ele vai apenas apreciar a legalidade da fase inquisitorial, certo? Ele não vai versar acerca de questões de mérito acusatório. Até porque os procedimentos continuam os mesmos. Só vai haver uma especialização. Só vai haver uma especialização, exatamente. Olha, um ponto importante, vai haver uma especialização dos juízes. Talvez haja algum comprometimento. Nas comarcas que só tem um juiz, que o juiz bate escanteio e corre para cabecear. Né? Dizem, eu não sei se esse dado é coerente, que 40% das comarcas brasileiras têm essa característica, certo? E o juiz... Vanessa, boa noite, saindo. Essa característica. Eu não sei se essa contabilidade está correta, certo? Mas aí é necessário que os tribunais se adequem, né? Os TRFs e os TJs adequem a sua organização funcional, a sua organização, a sua administração, a sua composição organizacional, porque vai haver uma especialização a mais. Mas não há a criação de outros procedimentos. Não. Há algumas modificações, como as que eu narrei agora há pouco, e outras que eu vou narrar na próxima aula. Mas isso não cria um novo processo penal tão assim sofisticado, tão cheio de filigranas, tão cheio de... que a prestação jurisdicional do ponto de vista do processo penal vá se protelar de eterno, não. De jeito nenhum. Certo, Salmer? Certo, entendi. Maravilha. Gente, alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida sobre o conteúdo da nossa aula de hoje? Eu vou na próxima aula, gente, eu vou na próxima aula falar inicialmente acerca de um rol contido em um desses incisos, o rol do inciso 11, do artigo 3º-B. Falar acerca deles e depois tratar dos demais incisos do artigo 3º-B e falar dos demais artigos relativos ao juiz de garantias, que, repito, persiste, por enquanto, suspenso em razão do Tânia Dantas, tudo tranquilo, Francelma, tudo entendido, maravilha, meninas. Pessoal, eu vou, em razão já do adiantado da hora, dar por encerrada a aula de hoje, agradecendo a todos e a todas que prestigiaram a nossa aula. Beleza, Pedro Francisco, Fernando, boa noite, Francelma, boa noite, Tânia, boa noite. Gente, eu vou encerrar a aula de hoje. Na próxima aula a gente dá continuidade ao estudo do juiz de garantias
e inicia o estudo do inquérito policial. Certo, pessoal? Eu vou possivelmente fazer um trabalho valendo metade da nota da unidade, certo? Acredito que esse trabalho vá até juiz de garantias, talvez até inquérito policial, certo? Mas não é para entregar agora, não. E aí, depois do retorno do ponto facultativo do carnaval, que foi mantido, Fernando Barros, muito proveitosa, maravilha, obrigado, Fernando. Depois do recesso do carnaval, que não vai ter carnaval, infelizmente, vamos ter consciência, né, gente? Evitar as aglomerações. É ponto facultativo, mas isso não condiciona ninguém a pular carnaval. Eu acho pular carnaval, no momento desse, uma profunda inconsequência e um desrespeito à memória das vítimas da Covid-19. Um desrespeito ao luto das pessoas que perderam parentes e amigos, um desrespeito à dor de centenas de milhares, de milhões de cidadãos brasileiros que ou morreram ou perderam seus parentes e amigos, certo? Portanto, vamos ter consciência e vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. Sou louco pro carnaval, quem me conhece sabe quanto eu gosto de carnaval, mas esse ano a gente tem que ficar em casa. Nada de fazer farra na casa de amigo, nada de ir para barzinho, loja de conveniência de posto, uma achando que é carnaval, o SARS-CoV-2 deu uma trégua. Não deu uma trégua, está matando 1.300, 1.200 pessoas todos os dias. Muito sério. E ninguém sabe ainda quais são os efeitos, quais são as sequelas dessa doença. Né? Portanto, vamos ter consciência e vamos evitar a propagação da Covid-19. Certo, gente? Mas eu vou passar para o feriado do carnaval, uma atividade. Possivelmente essa atividade só vai até juiz de garantias. Talvez eu faça uma aula extra, aí eu posto assíncrona, certo? Posto assíncrona e comunico a vocês através do cigarro. Fernando, usar a consciência primordial. Meus amigos e minhas amigas, uma boa noite a todos e a todas. Fiquem com Deus e uma excelente semana, um excelente feriado sem carnaval. Né? Aproveitem para estudar, para descansar, para o congraçamento com suas famílias em casa. Certo? Uma boa noite, pessoal, e uma excelente semana, excelente feriado para vocês. A gente se encontra na semana, daqui a 2 semanas, após esse pequenino recesso do carnaval. Boa noite.